aí, Chiesa? Boa tarde a Marcelo? todos. Tudo bom? Beleza? Tranquilo. Mais uma tarde chuvosa aí, mas sem tempestade hoje, pelo menos. Hoje não caiu o seu link aí? Não, o link, por enquanto, tá tudo tranquilo aqui. E uma coisa que eu estou observando aqui também é que a gente tem menos delay, Marcelo. A outra vez a gente se falava, dava um delayzinho. Acho que é por causa do telefone. Eu tava compartilhando meu 4G, aí realmente não tava bom. Hoje acho que vai ficar tudo certinho aqui. Bom, e aí, temos coisas boas para falar hoje? Temos. Hoje é 1º de abril, mas o que a gente vai falar aqui não é mentira, tá? É tudo verdade. Vamos celebrar esse dia aí, esse famoso dia da mentira, com muitas verdades. Muito bem. Quem tiver aí na audiência aqui, por favor, já vai dando o boa tarde aqui no nosso chat, interagindo com a gente. Vamos tentar interagir bastante com vocês aí. Vamos ver se vocês acompanham a gente nessas comemorações da semana. Chiesa, quer lançar o seu primeiro? Vamos lá, cara. Hoje eu vou falar de alguns ambientes, algumas localidades que são muito propícias para a música aí, são templos, considerados templos da música. Tá? Vou começar a falar hoje sobre uma que foi inaugurada em 29 de março de 1871. Você, por acaso, alguém aí... 1871? Cara, 1871. Eu acho que não era nascido ainda, não. Não, nessa época nem a Rainha Elizabeth era nascida, cara. Poxa, então faz tempo mesmo. Mas o pior é que é da terra dela, esse local aqui de música. É o templo musical aí, o The Royal Albert Hall. É uma casa de shows espetacular que foi inaugurada em 1871 pela Rainha Vitória. Ela inaugurou o Albert Hall em homenagem ao falecido marido dela, o príncipe Albert, que chamava Francis Albert August Charles Emmanuel, né, que nasceu em 26 de agosto de 1819. Né, é considerado uma das maiores casas de espetáculo da história. Ele é um edifício que foi construído todo naquele tijolinho de terracota, com uma abóbada de vidro. É uma coisa linda esse espaço. Teve um show icônico aí na década de 90, chamado Montserrat. Esse show ele contou com a presença aí de Phil Collins, Eric Clapton, o guitarrista do Dire Straits, Mark Knopfler. Teve um monte de gente bacana de participações especiais. O Sting também participou desse show. É um show icônico. E desde a inauguração, esse local aí ele é dedicado a shows de tudo quanto é grandeza e tudo quanto é especialidade. Você vai ver concertos de pop, balé, ópera, exibições de filmes com acompanhamento de orquestra, reuniões de desportos, reuniões de premiação, eventos de escola. Tem um monte de coisa que o teatro ele é oferecido para se prestar a esse papel, né? E ele, você considera que ele tem por volta de 390 a 400 eventos por ano no salão principal e mais uns 400 eventos que acontecem nos salões periféricos ali. É um lugar extremamente útil ali, né? Então é mais um evento por dia. Não conheço, quer dizer, coisa de nome, mas eu nunca fui lá, né? Infelizmente. Mas a próxima vez que eu for lá para Inglaterra, com certeza vou querer conhecer, né? Quer dizer que é mais de um evento por dia no salão principal e mais de um evento por dia nos outros salões periféricos. É isso que é ser bem cotado, né? Muito legal, né? Nossa, muito. E 150 anos, né? Você falou 1871, 151 anos aí de história, hein? Exatamente. Muito bom, muito bom. Legal. Ninguém adivinhou aqui, né? Vamos ver uma minha aqui, da tecnologia. Vai lá. Você sempre surpreende com essas... Vamos lá. Eu vou começar lá de trás para frente, hein? Do mais longe para o mais perto aqui dessa vez, né? Da última vez foi ao contrário, né? Vamos começar em 1903, 28 de março, há 119 anos. Falecia uma pessoa foi fundamental para o mundo da comunicação de dados, comunicação telefônica, as telecomunicações, né? Um dos pioneiros da telecomunicação.
Eu estou falando de Émile Baudo, ou Baudot. A pronúncia não sei direito, porque ele é francês. Já ouviu falar de Émile Baudot? Não, sinceramente não. Realmente é pouco conhecido com esse nome, né? Mas ele foi um engenheiro de telegrafia francês e ele inventou o código Baudot. Ou a gente pode falar Baudot em português, né? E é considerado o primeiro código de comunicação digital. Ele inventou esse código em 1870, né? Então, mais ou menos na mesma época que o Royal Albert Hall foi inaugurado, né? Ele estava inventando o seu código telegráfico, que é composto por 5 bits. E com esses 5 bits, não chamava de bit na época, mas era basicamente ligado, desligado. E com esses 5 bits de código, ele podia transmitir o alfabeto inteiro e mais alguns sinais de pontuação de controle. E ele também percebeu que na época, né, nas linhas telegráficas, havia muito, como se diz, era muito pouco utilizada a linha, né, porque você punha uma pessoa ali digitando no telégrafo e tinha tempo, né, a pessoa tinha que ler, converter e tal, e ficava uma linha dedicada ali para uma pessoa, e às vezes tinha várias máquinas, tinha que ter várias linhas. Então ele percebeu que estatisticamente ele conseguia aglutinar 5 máquinas numa única linha, fazendo uma divisão do tempo. Então ele criou a multiplexação por divisão do tempo para a transmissão do telégrafo. O TDM, que é utilizado até hoje em telefonia, em celular, em fibra ótica, com a divisão do comprimento de onda hoje, né? Então o TDM, uma das primeiras aplicações foi para telégrafo, né? A primeira aplicação de sucesso foi com o telégrafo com o código Baudot, e ele foi tão importante aí que em 1926 foi criada uma unidade para simbolizar a velocidade de símbolos por segundo que é transmitido de uma linha de comunicação, que é o baud, né, o tal do baud rate, ou taxa de baud. Né? Então, se você transmitir 5 símbolos por segundo, 1 milhão de símbolos por segundo, cada símbolo pode ter 1 bit, 2 bits, 3 bits, então você tem o símbolo em bauds. E como curiosidade, o Brasil adotou esse sistema Baudot de telegrafia em 1897. Nossa, que legal! Que legal. Então, até e hoje as transmissões. Era tipo um código Morse, ele tinha esse sistema binário aí de liga e desliga. Exatamente, só que o código Morse ele não tinha um tamanho fixo, ele tem letras e números que tem um bit não, né, um tapinha, 2, 3, 4, 5, dependendo, né, e ele fez um tipo fixo, né, de 5 bits, e com isso ele conseguiu dividir no tempo, porque tinha um tamanho fixo para ir cada caractere, então ele conseguia dividir no tempo e mandar em sequência, né, e conseguiu otimizar. Então isso revolucionou interessante. Tudo. Esse símbolo é usado até hoje em velocidades de gigabit, terabit, o baud rate, né? Essa simbologia. Muito interessante. Muito legal mesmo. E quem mais aí tá? Tem alguém fazendo aniversário aí na música essa semana? Tem, cara. Pô, apesar, a gente vive uma semana triste aí com a morte aí do baterista do Foo Fighters, né? O Taylor Hawkins. Né? Apesar de a gente passar por isso daí, é uma tragédia que se repete aí no mundo do rock. A gente vê desde sempre aí, a gente teve problemas aí com esse temperamento aí das pessoas que acabam abusando de elementos químicos e drogas e coisas assim, em função talvez até de não suportar uma pressão ou de precisar de algum tipo de produto aí para ter a sua integridade restabelecida, né? Então a gente sente muito aí com o Taylor Hawkins, mas vamos celebrar aí alguns aniversários, né? Essa semana Eric Clapton completou 77 anos também, ele é de 1945, né? Outro que fez aniversário foi o Bi Ribeiro, né? Nome de batismo dele, Felipe de Nóbrega Ribeiro, que é o baixista dos Paralamas do Sucesso, né? Ele é de 1961. Outro que, se tivesse vivo, faria aniversário também essa semana é o Renato Russo. Ele é contemporâneo aí do Bi Ribeiro, da década de 60, ele nasceu em 27 de março de 1960. Quem mais que a gente tem aqui aniversariando essa semana? O Steven Tyler, o vocalista do Aerosmith. Esse é uma figuraça, né, cara? Esse
Um cara espetacular. Tive a oportunidade de ver um show dele ao vivo ali no extinto Parque Antártica, né? Foi um show espetacular. Ele tem um carisma e é um cara que tem uma história incrível, assim, passou por diversas bandas, tocou instrumentos, ele é multi-instrumentista, ele tem uma história muito bacana, né? Então, insistiu ali em ser vocalista e foi um melhor investimento que eu acho que ele fez aí na história, porque ele canta muito, compõe muito, é um cara especial. E a trajetória dele também foi conturbada, né? Porque é uma banda, o Aerosmith foi uma banda que demorou para fazer sucesso, né? Eles lançaram um disco, aí tiveram que relançar aquela música Dream On, que já tinha sido lançada em 73, depois eles fizeram sucesso com essa música, se não me engano foi em 76 que eles voltaram a lançar, então uma carreira espetacular. Outro aniversariante aí. Só para pegar uma carona aí, né, no Steve Tyler, né? Parece que o nome de batismo dele é Talarico, né? Tyler é nome artístico, né? Depois você dá uma procurada, mas ele é Talarico. Dá uma olhada aí. E tem outra também, né? Que teve a atuação com a filha dele, né? Que fez a Arwen lá no Liv Tyler. Anéis, né? A Liv Tyler, né? E ela trabalhou também no Armagedon com a música do pai, né? Isso. A música do pai, Aerosmith tocando lá no Armagedon. Linda essa menina. O meu xará Marcelo Arado tá mandando um abraço para você e disse que quando você falou do baterista do Paralamas, provavelmente ele falou que é a melhor batera que teve o prazer de assistir ao vivo lá no Allianz. O Batera, sim, quem faz aniversário é o Bi Ribeiro, o baixista do Paralamas. Baixista. O baterista é o João Baroni. Mas um abraço para o Marcelo Arada aí, que prazer estar contigo aí nesse momento, Marcelão. E o Wilton também, meu amigo, fala que é fã do Bi Ribeiro. Lembro que ele sempre ganhava a eleição de melhor baixista da revista Bis quase todo ano. Ele realmente ganhou, quer ver? Ele conheceu o Herbert Viana em Brasília e depois eles mudaram para o Rio de Janeiro para fazer a faculdade aqui. Ele, em 2001, fundou uma banda de reggae. O nome dessa banda, não me lembro aqui, mas eles tocaram diversas participações, ele teve diversas participações aí, inclusive com Raimundos, Jorge Ben, Legião, tocou com Deus e mundo esse cara, e ele já foi realmente eleito melhor baixista do Brasil várias vezes. Ele é incrível mesmo. Paralamas é de tirar o chapéu, né, cara? São personalidades impressionantes. Outro aniversariante dessa semana aí, a Tracy Chapman, ela é de 1964, está fazendo aí 58 anos, né? 58 anos. O Jimmy Cliff, de 1º de abril, hoje faz aniversário hoje o Jimmy Cliff. Hoje, Jimmy Cliff. Jimmy Cliff é espetacular também, foi um mito na década de 80 aí, né? Reggae Night, teve uma série de músicas legais pra caramba, o Jimmy Cliff. I Can't See Clear Now, muito legal. E tem uma história também de um aniversariante que faria aniversário amanhã, que é o Marvin Gaye, né? O Marvin Gaye, ele faria aniversário em 2 de abril, ele é nascido em 1939, né? Estaria fazendo aí 83 anos amanhã, mas hoje foi o dia póstumo dele. Ele foi um cara que no auge da carreira, ele foi assassinado pelo próprio pai, né? Um episódio aí muito triste, se meteu numa discussão ali entre o pai e a mãe, e acabou sendo baleado pelo pai, tomou um tiro do pai, com um revólver que ele mesmo tinha dado esse revólver pro pai. Então foi baleado com o presente que ele deu pro pai. Uma tragédia incrível. Ele tinha 44 anos quando ele faleceu. Nascido em Washington, faleceu em Los Angeles. Esses daí são os aniversariantes. O Marcelo comentando aqui que ele estava se referindo ao batera do Foo Fighters, né? Que subiu na plataforma mais 10 metros acima do palco, na época que ele foi ver o show lá. Nossa Senhora. Foo Fighters comentar também comentar da música lá que você falou lá,
o Dream On, né? Eu gosto de uma versão do Dream On que foi gravada por Ronnie James Dio, né? E na guitarra Ingrid Malmsteen. Espetacular essa versão, muito é boa. Verdade. E o Taylor Hawkins, que a gente falou agora também, ele na década de 90 ele tocou com a Alanis Morissette, ele gravou inclusive aquela... gravou uma série de músicas que fizeram sucesso da Alanis nessa década de 90, né? Chegou a gravar no primeiro disco da Alanis. Ele é um cara excepcional mesmo. Morreu muito novo, né? Morreu com 50 anos. Cara excepcional. Manda, Marcelo. Vamos lá. Essa história aqui é meio complicada. Eu vou tentar dar uma resumida bem rápida aqui para não ficar muito maçante aqui. A história aconteceu, né? A comemoração é do dia 31 de março, né? Ontem, né? Só que de 1951 a 71 anos. Mas antes de falar o que aconteceu exatamente há 71 anos e um dia, eu vou contar uma história que começa no século anterior, em 1816. E quem for entender o que vai acontecer em 1951, já põe no chat. Então, tudo começou em 1816 com um cara chamado Eliphalet Remington. Não sei se é assim que pronuncia, né? É um americano. Ele funda... Sabe o que é Remington? Já ouviu falar em Remington? Alguém sabe o que é Remington? O que é Hamilton? Remington, marca de armas, né? Arma, munição. A Remington. E ele funda a Remington em 1816. Aí você me pergunta, o que tem a ver tecnologia com arma, né? Vocês vão entender, né? Ele fundou a fábrica dele de armas em 1816. 40 anos depois, ele fez sociedade com os filhos e virou Remington & Sons, e eles começam a expandir os produtos, começa a produzir outras coisas, e aí, em 1873, essa empresa lança a primeira máquina de escrever comercialmente viável, com o teclado QWERTY, que a gente conhece até hoje, né? Mais ou menos na mesma época que o Albert Hall tinha 2 anos de idade, Remington lançava a máquina de escrever com o teclado QWERTY. Para quem não sabe o que é QWERTY, né? Olha para o teclado, linha superior esquerda, QWERTY, né? Até hoje está aqui. E alguns anos depois, a própria Remington introduz, né, a tecla Shift, né, do teclado para fazer a maiúscula. Também existe até hoje em tudo quanto é teclado, né? Mas não chegamos na tecnologia ainda não. Vamos falar de outro cara que foi se desenvolvendo em paralelo, chamado William Seward Burroughs. Em 1886, ele cria a primeira máquina comercialmente viável de somar e listar, que seria uma máquina registradora que a gente conhece hoje, né? Ele criou isso lá no final do século XIX. Segura o Burroughs aí que a gente vai falar dele mais para frente. Outro cara que a gente vai segurar para mais para frente, em 1910, Elmer Ambrose Sperry. Ele funda uma empresa de equipamentos de navegação, principalmente giroscópios. E aí começa a colocar nos principais navios e depois aviões, claro, os giroscópios dele. Vamos segurar a ideia do Sperry aí e vamos chegar em 1927, quando o Remington, lembra? O Remington que fundou a fábrica de armas e criou a máquina de escrever, ele se junta a uma outra grande empresa chamada Rand Cardex. E a Cardex é aquela empresa que trabalha com arquivos, com fichinhas, com catálogos, com etiquetas, né? E até hoje a gente fala em kardecista, né? Então é dessa empresa aí, a Cardex. Então ele se junta com a Cardex e forma a Remington Rand. E alguns anos depois, em 1950, ele compra uma outra empresa dos caras que criaram o primeiro computador eletrônico do mundo, o ENIAC, que foi criado na década de 40. Esses caras formaram uma empresa e aí a Remington Rand compra essa empresa. E aí, logo em seguida, no ano seguinte, 31 de março de 51, há 71 anos, portanto, a Remington Rand entregou o quê? O UNIVAC, considerado o primeiro computador comercial do mundo, né? Ele entregou para US Census Bureau, né? É o escritório que faz o censo norte-americano. Você vê que viagem, né? Começa com uma arma e depois vai para a máquina de escrever e aí chegamos ao primeiro computador comercial do mundo, entregue em 31 de março de 51. Só que a história não acaba aí. Eu vou chegar até... Porque eu vou falar ainda do Burroughs e do Sperry, que ainda não falei deles, né? Logo depois, em 55, a Sperry
se funde com a Remington Rand. E em 86, a Sperry, que já tinha se fundido com a Remington Rand, se funde com a Burroughs. E você sabe que empresa é formada quando elas se unem? Hamilton com Burroughs. Sperry, Rand, né? Sperry com Remington e depois a Sperry com Remington com Burroughs. Uma empresa que todo mundo conhece. A Unisys. Não é a Unisys. Unisys. Tá aí até hoje, né? E tudo começou lá atrás, no século XIX. Né? Eles separaram, então, a divisão que era mais focada nessa parte que evoluiu para a computação, separaram da parte das armas. A empresa de armas, ela continua até hoje, né? Sim, no meio, eu simplifiquei demais, porque no meio do caminho se separa um, separa outro, compra outro, né? A parte de armas é outra que se separou lá atrás, né? Ainda no começo do século XX, né? Existe até hoje. Né? As outras foram se fundindo, né? E aí foi, né? A própria Cardex também teve as divisões todas aí, mas teve um ramo que foi se juntando e virou hoje Unisys. É que nem a AT&T, né? Que também foi se separando. Cada ano que passava, criava uma divisão diferente, daqui a pouco essa divisão virava uma empresa nova, né? Sim, foi dividindo, depois foi comprada, dividindo. Um dia a gente fala da história dela. Da AT&T, que também é legal, né? Vem desde do Graham Bell, né? Exatamente. É muito legal também. Um dos fundadores aí que se transforma na AT&T. E temos muito mais alguém bacana. da música agora? Então, para completar, eu vou falar de mais um espaço assim, mas para completar os aniversariantes aí, a gente tem o enorme, o gigante Angus Young, que fez aniversário ontem, nascido em 31 de março de 1955. Ele é o guitarrista do AC/DC. E uma curiosidade também é que em 29 de março assumia a frente do palco ali do AC/DC o Brian Johnson, que ele entrou no lugar do Bon Scott, que tinha morrido anos antes ali, e ele gravou o primeiro disco dele, foi o Back in Black, junto com o AC/DC, e esse disco aí, ele ainda figura entre ele é o segundo disco mais vendido no mundo depois do Thriller. Olha só que interessante. É um disco louco, hein? Legal também essa história, né? Então esse DC aí figurando aí. Mas o que eu queria finalizar a minha parte aqui musical é falando de um templo também da música que é chamado Chess Records. Chess Records foi uma gravadora que tem sede, na verdade, teve sede em Chicago, né? Ali na própria South Michigan Avenue, né? E ela é uma gravadora de blues. Ela foi fundada em 1947, 1º de abril de 1947, pelos irmãos Leonard e Philip Chess, né? Eles inauguraram essa gravadora e eles tinham, não sei se você viu a Voz Suprema do Blues. Não, a Voz Suprema do Blues não está falando da Chess Record, mas o ambiente é muito parecido, né? Acontece anos antes, ali está falando na Voz Suprema do Blues, fala da década de 20, e aqui a gente está falando de 1947, mas a gente ainda tinha esse negócio do racismo muito latente ali nos Estados Unidos. Então, o blues ainda estava com uma força muito grande no mercado americano, e era uma gravadora de brancos que investia muito no mercado da música negra, né? Então eles gravaram, como a Motown tinha essa parte da música negra mais voltada para o soul, para o rhythm and blues, a Chess ela era totalmente focada em blues. Então passaram ali personalidades maravilhosas aí do mundo do blues, quem curte blues, né? Willie Dixon, Muddy Waters, Little Walter, John Lee Hooker, Buddy Guy, Chuck Berry, Bo Diddley, a Etta James, que é uma musa, uma diva do blues, Coco Taylor, né? Então, fazendo aí a nossa homenagem aí a Chess Records. E quem quiser saber um pouquinho mais da história da Chess Records,
pode assistir um filme que chama Cadillac Records. É um filme bibliográfico que foi um filme biográfico que foi editado e foi lançado em 2008, tá? Dirigido por Darnell Martin. Tá escrito e dirigido por Darnell Martin. Filme de 2008, Cadillac Records. Fala da história da gravadora. Netflix, ou Amazon, ou Disney, será um desses caras aí? Tem que procurar, né? Tem que procurar. Eu acho que não tem na Netflix, não. Eu já dei uma olhada na Netflix, não vi. Talvez na Apple Store a gente consiga achar alguma coisa. Tá, legal, bacana, hein? Chess Records. Desculpa, não sei se você falou, ela ainda existe até hoje, a Chess? Então, a Chess existe, ela está no mesmo lugar, é no número 2120 da South Michigan Avenue, e hoje é um espaço que funciona como sede da Willie Dixon Blues Heaven Foundation. É uma fundação que foi criada pela viúva do Willie Dixon para manter a memória desse baixista impressionante aí do blues também, e se por $15 você consegue fazer um tour, né? Eles têm a intenção de lançar novamente os estúdios para gravação e promover outros artistas, mas hoje você consegue fazer um tour você vai ser guiado por uma pessoa que com um smartphone e com uma caixinha de som ele vai mostrando alguns espaços e contando um pouco da história e com as músicas de pessoas que gravaram por ali, né? E termina com uma versão da Etta James, At Last, que ela gravou na própria Chess Records ali. Então, diz que é muito emocionante essa tour. Ainda funciona lá. $15, você faz seu passeio lá no ambiente. Pelo mundo do blues. Legal. Não é legal? Aí você falou de Thriller, né? Me veio uma curiosidade na cabeça aqui. Uma coisa em comum que tem a música Thriller, do Michael Jackson, e a 666, do Iron Maiden. Tem um negócio que tem em comum as duas. Tem? Tem. A voz do Vincent Price. É mesmo, o Vincent Price abre o The Number of the Beast e ele fecha com a música do Thriller. Que interessante. Exatamente. E ali no comecinho da música do Iron Maiden, ele recita uma parte, um versículo ali do Apocalipse. Né? Woe to you, O earth and sea. For the devil sends the beast. Com aquela voz profunda. Espetacular. Muito bom. E o Wilton estava comentando aqui do disco da Legião Urbana, né? No disco dele, já sem o Renato, o Dado Villa-Lobos pediu ajuda ao Bi Ribeiro para colocar o baixo em uma das faixas do álbum que ele não estava conseguindo há dias. Detalhe que o Bi conseguiu fazer o baixo da música em 1 hora. Olha só, hein? Não era fraco, rapaz, né? Não é fraco. Pode crer. Obrigado pela contribuição aí, Wilton. Legal pra caramba. E agora, vou fechar aqui. Depois você não vai ter mais nada, né? Eu vou fechar aqui, né? Pode fechar. Então, esse daqui é a cereja aqui, né? Vou voltar 46 anos, em 1º de abril de 1976. Olha... Alguém sabe o que aconteceu? Só 46 anos atrás? 1º de abril de 76, na tecnologia. E não é mentira, hein? E não é mentira. Pois é. O que estava acontecendo no mundo da tecnologia nessa época? Tinha tanta coisa sendo desenvolvida, né, Marcelo? Exatamente. E, aliás, eu não devia dizer que era a cereja do bolo, né? Eu devia dizer que era a maçã do bolo, né? Porque foi fundada a Apple. A maçã do bolo, cara. Há 46 anos, em 1º de abril de 76. Sabe quantos eram os fundadores originais? O Jobs era um, né? Sim, Steve Jobs. O outro Steve Wozniak, que era o cara mais técnico, e o Ronald Wayne. Eram 3 caras que fundaram a Apple. Só que olha só, o Wayne acho que desistiu da história 12 dias depois e vendeu a parte dele por $800 para os outros 2. Se ele tivesse aguardado um pouquinho mais, eu acho que ele ia gostar, né, do resultado. Mas melhor que investir na bolsa, né? Bom,
Vou dar um breve relato da história da Apple aqui, só para ilustrar o que aconteceu nesses 46 anos, bem resumidamente, né? Uhum. Pouco tempo depois, né, nem 10 anos depois, em 85, tanto o Jobs quanto o Wozniak eles saem da empresa, porque teve uma queda grande de faturamento com o lançamento do Macintosh, não estava indo bem, e acabaram saindo. Os dois fundadores saíram, deixaram para outras pessoas tocar. E nessa, o Jobs funda uma outra empresa chamada Next, que é especializada em workstations de alto desempenho, né, para edição de filmes, para outras coisas, né? E aí a Apple continuou sem o Jobs, sem o Wozniak, teve altos e baixos, 10 anos se passaram, e em 96 ela estava à beira da falência, eles tinham computadores ali, eles estavam querendo ver que sistema operacional era melhor para o computador que eles estavam para lançar, e viram que o sistema operacional desenvolvido pela Next, pelo Jobs, era a melhor opção, né? O sistema operacional chamava Next Step, e aí eles compraram a empresa do Jobs, o Next, por 428 milhões de dólares, e nessa veio Steve Jobs de voltou volta, a ser presidente. Voltou e virou CEO da empresa logo depois, né? Uhum. E mais um pouquinho ele começa a revolucionar tudo. Em 98 ele inaugura a era do i, né? O iMac é lançado em 98 e esse i é porque ele vinha já pronto para conexão com a internet. Ele já vinha modem, já vinha placa de rede, então ele estava prontinho para conexão com a internet. Isso em 98, hein? E aí começou, né? Em 2001 lançou o Mac OS X, né? Que foi o sistema operacional baseado no Next Step, que é aquele sistema operacional que provocou a volta dele para a Apple, e baseado no Unix também. Em 2007, a Apple tira o computer do nome, porque ela chamava Apple Computer, né? Ela tira o computer e lança o iPhone, né? E o iPhone, sabe quantos venderam no comecinho? Em 30 horas, 270 mil unidades de iPhone foram vendidos. Ele reergueu a empresa, né? Pois é, foi um boom, né? Ninguém imaginava, né, que a Apple ia lançar um telefone, né? Quem dominava na época era a Nokia, era a Motorola, eram outras empresas. A Apple nunca tinha feito um telefone. E aí virou essa febre da noite por dia, os smartphones, né? 3 anos depois, em 2010, eles lançam o iPad, que vende 300 mil unidades no primeiro dia. E em agosto de 2018, o que acontece? É a primeira empresa do mundo que passa a valer mais de $1 trilhão. Nossa Senhora. Mas isso não durou muito tempo. Em agosto de 2020, ela passou a valer 2 trilhões. Nossa Senhora. Em janeiro agora, passou a valer 3 trilhões de dólares. Né? Então, triplicou assim nos últimos 4 anos de valor de mercado, né? E hoje é a primeira, segunda marca mais valiosa do mundo, depende da lista que você olha, né? Concorrendo direto aí com o Amazon, Google e Microsoft. Então é isso aí, hoje completa aí 46 anos de idade a Apple. Nossa Senhora, trilhão é uma coisa que realmente passa longe de ser uma coisa contável, né, Marcelo? E quando você fala de dinheiro, cara, é maior do que o PIB da maioria dos países do mundo. Sim, com certeza. É impressionante, coisa inimaginável. Cara. É inimaginável, inimaginável. Se a gente falar em 1 milhão de segundos, você tem algo em torno de, acho que 12 meses, 14 meses. Se você falar 1 bilhão de segundos, são 41 anos. Né, cara? Então, o trilhão, então, é incontável, né, cara? Você passa uma vida e você não vai conseguir contar o tanto de segundos que cabe em 1 trilhão de segundos de uma vida, né? É impressionante. Verdade. Mas eu tenho uma má notícia para todo mundo. Tá acabando. Puta, acabando. O bom é que semana que vem tem mais, né? Sim. Semana que vem tem mais, vamos ver as comemorações da semana que vem na parte da tecnologia e da música, vamos tentar fazer um entrosamento de tecnologia e música com a contribuição de vocês aí que assistem a gente. Continue mandando aí as sugestões, colocando as suas observações aqui, coloquem sugestões, inclusive, do que a gente pode falar aqui de diferente, que a gente possa integrar aqui, fazer e convidar a gente também. A gente quer convidar pessoas aqui para falar sobre esses dois mundos aqui. Pode ser qualquer um que vocês queiram aí. Deixo o meu abraço enorme aí para o Arada, para o Wilton, para a Regina, para a Tanani, pessoal que participa aí da nossa live. Um beijo grande para vocês.
Legal. Um beijo para vocês, abraços e a gente se vê no próximo Remute, volume 3. Legal, falou, show de gente. bola. Obrigado, até mais. Sucesso, Valeu. boa semana para todos. Boa semana.